tarde a todos. Que Jesus nos abençoe. Então, nenhum de nós chegou a esta vida aqui ao acaso. E todos nós trazemos, ao reencarnar, tarefas, atividades que nos cabe cumprir perante as nossas necessidades espirituais, necessidades evolutivas. Então nós aqui chegamos também para superar os desafios, vencer, superar as limitações, buscar trazer em nós uma conduta melhor, superar determinadas situações que foram em vidas anteriores motivos de nossa queda, e trazemos também no bojo das nossas obrigações provas e expiações a passar. Isto é uma escala de méritos e deméritos que nós trazemos de vidas passadas. Por isso que Jesus, ele já falava que no mundo nós só teríamos as aflições, entendendo-se aflições como todo tipo de sofrimento que nós estamos sujeitos. E não era uma colocação pessimista, porque Jesus sabia das nossas condições, dos nossos comprometimentos com as leis de Deus. Então ele nos aloca neste planeta, porque este é um planeta de provas e expiações. Então aqui ainda é o lugar mais adequado para a nossa caminhada. E infelizmente, como num plano desse de provas e expiações, nós somos tangidos pela dor. A dor ainda é uma linguagem que nós mais estamos obedecendo. E dentro disso, nós então temos vivido inúmeras aflições. E hoje em dia, nós vamos percebendo muitas pessoas aflitas, desesperadas, portadoras de inúmeras aflições, preocupações. Parece que o mundo está meio de pernas para o ar. Então as pessoas estão passando por grandes situações assim difíceis. Nunca se tomou tanto comprimidos para ansiedade, remédios para dormir. Então a gente acumula uma série de circunstâncias, né, que nos traz muito sofrimento. Mas tudo tem sido sofrimento hoje em dia. Por exemplo, a mulher grávida, ela começa a pensar: será que a criança vai nascer perfeita? Será que está tudo bem? Como será a vida dela? Aflição. A pessoa que sai para o seu trabalho cedo, que vai pegar um transporte coletivo, perde o primeiro, perde o segundo, pronto. Vou chegar atrasada, como eu vou me explicar? A aflição já começa. A pessoa que vai fazer o vestibular está estudando, e aí ele começa a pensar: como serão as questões? Com que nível de pessoas estarei competindo? Aflição. E quando um ente querido não chega em casa no horário habitual? Aflição. Então nós estamos vivendo essas aflições, e muitas delas nós as projetamos. Às vezes as coisas nem aconteceram,
Mas muitas vezes, pelo que nós estamos vivenciando, nós já sempre projetamos situações difíceis, sem que isso venha a ocorrer. Então temos as aflições reais e temos aquelas que a nossa mente projeta. Como eu disse, nem ocorre. Então nós temos escalas de aflições. Temos as aflições do desemprego, da enfermidade, do luto e de tantas outras dificuldades que nos cercam. Mas, como nós somos educados o nosso espírito pela dor, será que basta sofrer para que nós possamos nos quitar perante os débitos que nós trazemos na nossa consciência? Não é bem assim. Porque quantas vezes aqui eu estou passando pelas dificuldades e eu estou num campo de revolta, de não aceitação, eu me acho vítima, eu culpo todo mundo, eu não aceito passar o que eu estou passando. Mas quando eu me resigno, quando eu aceito as dificuldades, claro, sempre é justo buscar os caminhos para superar tudo. Mas quando eu não os encontro, então eu tenho que aceitar com resignação as dificuldades. Jesus já disse: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia em mim também. Mas o que mais nós estamos fazendo é turbando o nosso coração. Mas o que estamos fazendo é nos estarmos afligindo. Então nós, por exemplo, sofremos também por falta de conhecimento das coisas. Nós, quantas vezes, perante muitas situações amargas, nós até achamos, de uma forma injusta, que nós estamos como que desamparados pelo plano espiritual. Nós achamos que o plano espiritual nos abandonou, porque eu passo por essa situação difícil e quanto mais eu peço, quanto mais faço as minhas orações, parece que as coisas não têm resposta, parece que as coisas até pioram para mim às vezes. Mas é um pensamento equivocado, porque nós estamos aqui para também recuperar, as situações vivenciadas, mal vivenciadas, mas temos que lembrar o que Jesus dizia: eu não vim ao mundo derrogar as leis divinas, mas sim dar-lhes cumprimento. O que queria dizer Jesus com isso? Nós temos as leis divinas, leis criadas por Deus, que sustentam todo este universo. E uma delas, que nos fala muito próximo, é a lei da causa e do efeito. Ação e reação. Ou tudo aquilo que fazemos e também pensamos, gera em nós responsabilidades, boas ou não, de acordo com o que pensamos e o que agimos. Então eu trago no meu bojo das reencarnações sucessivas, anteriores, determinadas situações que eu preciso quitar aqui, determinadas dificuldades que eu preciso passar para que meu espírito ele se reajuste perante estas leis de Deus, para que a minha consciência venha se libertar deste peso que ela traz de inúmeros erros cometidos.
Quantas vezes nós prometemos determinadas coisas antes de reencarnar? Quantas vezes pedimos dificuldades, pedimos enfermidades, mas com uma finalidade de aquilo ser um fator educativo ao nosso espírito? Então, às vezes, nós nos afligimos porque em tudo vemos aflição, mas isso porque nós olhamos as coisas, simplesmente estamos viciados a ver com os olhos da matéria. Porque nós somos espíritos. Momentaneamente estamos encarnados. Mas somos espíritos e deveríamos pensar e ver e observar as coisas como espíritos que somos. Então, quando eu vejo uma situação de dor, claro, eu olho aquilo às vezes com os olhos da matéria. Julgo aquilo com os olhos da matéria. E dentro do campo da matéria, para mim aquilo é uma dor, realmente. Mas quando eu me ponho nesta condição, a dor vai ser mais doída. Mas quando eu entender que nada acontece por acaso na minha vida, e quando Jesus disse, se um pai terreno, nas suas mais baixas expressões espirituais, dá o melhor ao seu filho, o que dizer de Deus? Fonte de amor, de misericórdia e de justiça. Também nos dá o melhor. Como Pai amoroso, Deus não nos pune, mas Ele nos dá apenas os mecanismos para que nós nos reabilitemos perante as suas leis. Então, quando eu olho as coisas pelo âmbito espiritual, eu vou percebendo que atrás de todo mal aparente, um bem real está sendo exercido. Eu posso ver algo hoje como um mal, determinado sofrimento como um mal, mas logo aí na frente, eu vou ver que aquilo foi um bem. Então, às vezes, o mal, ele é aparente pela nossa miopia de ver as coisas. Mas sempre um bem está sendo exercido. Sempre aquele mal que nós julgamos é um elemento educador e reeducador no nosso espírito. Por isso que nós temos que aceitar as dificuldades, naquelas principalmente que nós não podemos alterar o curso das coisas, com resignação. Aceitar com resignação. Como dizia Emmanuel, quando nós, perante uma dificuldade, nós nos resignamos, 50% do problema já foi resolvido. Os outros 50% vai depender de nós. Então, aceitarmos nessa compreensão espiritual. E quando você vê que nada muda aquela tua dor, então tenha essa certeza, você já está sendo medicado. Aquela dor é o remédio melhor que você tem. Por isso que Jesus falou, eu não vim derrogar as leis, mas sim dar-lhes cumprimento. Porque Jesus sabia que as nossas infrações têm que ser reparadas. Todo plantio tem a sua colheita adequada. E quando nós nos mantemos em clima de resignação, de prece, de água fluida, de reflexão sobre o Evangelho, de dar uma conduta melhor ao nosso pensamento, aos nossos sentimentos, nós vamos começar a lidar muito melhor com as dificuldades. E nesse lidar melhor, nós vamos abrindo campo para que o plano espiritual melhor nos assista. Há aquela história muito conhecida do Chico Xavier, que o Chico passava por tanta dificuldade, problemas oculares, cardiológicos,
problemas, enfim, das mais variadas situações, sem contar as perseguições que ele sofria, a maledicência. Então teve um momento que Chico estava sofrendo bastante, aí ele pergunta para Emmanuel, né? Fala: Emmanuel, quando você estiver com a mãe Maria, a mãe de Jesus, pergunte a ela, conta o meu caso, pergunta a ela se ela tem um conselho para mim, se ela tem uma orientação para mim. Emmanuel falou: está bom. E aí passaram alguns dias, Emmanuel volta, se apresenta ao Chico e falou: Chico, eu tenho resposta da nossa mãe. E o Chico correu, pegou papel, pegou lápis para anotar, e ele falou: olha, ela mandou dizer que isso passa, isso também passa. Ele pegou e escreveu no papel e esperou a continuidade. Emmanuel falou: não, é só isso, isso também passa. Então, tempos depois, o Chico falou o seguinte, que refletindo sobre aquela colocação, isso também passa, ele falou: eu cheguei a uma conclusão que ela é muito real, é verdadeira, porque tudo passa nessa vida. Passam-se as aflições, passa a dor, passa o luto, passa a enfermidade, mas as coisas boas, a felicidade, as coisas boas também passam. Tudo passa. Nós também passamos, porque nós não somos desta vida. Nós estamos aqui momentaneamente educando o nosso espírito por um período determinado. Então tudo passa. Então muitas vezes a nossa vida parece que tem aquelas nuvens escuras prontas para desabar uma água nas nossas cabeças, mas se nós nos mantivermos na fé, na esperança positiva, na oração, aquilo são como que os ventos da esperança que vão afastando e levando essas nuvens. Com relação a essa colocação do Chico, né, que ele falava, né, da mensagem, isso também passa, e que tudo na vida passa. Então nós temos até um exemplo muito real, que retrata muito disso. Então uma moça, né, que passando por inúmeras dificuldades, sofrendo bastante, também acaba tendo uma frustração amorosa. Então aquilo acumulou-se, aquele quadro de sofrimento, e ela, como que meio desesperada, procura sair, forçar a saída da vida e corta os pulsos. Por sorte, ela foi levada a um hospital e recebeu todo o tratamento, os procedimentos médicos necessários para que se reajustasse aquela situação para um quadro de normalidade saudável. Mas, como foi um pouco grave, aquela moça requeria uma internação, um período um pouco maior, uma observação maior. E ela permaneceu uns dias e vinha já se recuperando de uma forma positiva e já estava próxima de receber a alta. Então ela narra que um dia entrou um médico no seu quarto, foi até onde estava o soro, regulou o soro e sentou ao lado dela e falou: por quê? Minha filha, por que você fez isso? Por que tamanha dor e desespero? Então ela começa a abrir o seu coração, começa a trazer, põe tudo para fora aqueles seus sofrimentos, começa a chorar, e aquele médico pacientemente a ouve. E depois ele levanta, ele falou: olha, eu vou te mostrar uma coisa, eu vou te mostrar o que é a vida. E aí
do lado, né, aquele aparelho que mede as frequências cardíacas. Então estava, né, o seu pico de subida, aquele pico de descida. Dava subida, dava uma caminhadinha, descia um pouquinho, subia. Então tinha os seus picos. Ele falou: está vendo isso aqui? Uma hora está lá em cima, uma hora está embaixo. Assim é a nossa vida. São momentos felizes, momentos de dor, momentos alegres, momentos de frustração. Porque dentro disso tudo nós estamos aprendendo. Dentro disso tudo nós estamos expandindo inteligência, consciência. Assim é a vida. Essa luta diária. Agora, quando esse aparelho mostrar uma linha reta, você morreu. E ela ficou muito comovida com aquela colocação. E aí aquele médico falou: depois eu venho lhe ver mais tarde. Saiu. E logo depois entrou a enfermeira. E a enfermeira entrou, ela perguntou para a enfermeira: nossa, esse médico que entrou me trouxe tantas palavras boas, me trouxe um consolo muito grande, né? Qual é o nome desse médico que esteve aqui? A enfermeira falou: olha, minha filha, não entrou ninguém aqui. Ela falou: então, não sei se é médico ou é enfermeiro. Nem médico, nem enfermeiro. Não entrou ninguém. Saiba você... Ah, mas ele saiu daqui agora. Ela falou: olha, sabe que o teu quarto aqui está bem de frente para o postinho que fica aqui no andar. Eu estou aqui no posto há mais de 2 horas. Bem de frente para o seu quarto. Eu posso lhe assegurar que não entrou ninguém. Então o que ocorreu era que uma entidade espiritual materializada foi lá levar um socorro para aquela pessoa. Mas ela deu uma explicação interessante com relação à vida, desses nossos momentos bons e não bons. E tanto que ela ficou tão grata àquilo, que ela mandou tatuar no seu braço aquele aparelho que mede as frequências, né? E essa condição de muitos espíritos materializados é comum em hospital. Existem inúmeros espíritos materializados, sim, que trabalham em hospitais e auxiliam as pessoas. Isso não é privilégio de ninguém. Isso mostra que nós estamos sendo socorridos das nossas necessidades. Mas nem sempre o plano espiritual pode nos tirar das dores. Porque aquelas dores nós precisamos vivenciar e nos educarmos por ela. Então, a doutrina espírita vem nos mostrar aquela colocação de Jesus: o reino de Deus está dentro de vós. E nós também reencarnamos para nos aproximar cada vez mais, pelas sucessivas reencarnações, desse reino de Deus, que não está fora, mas está dentro de nós. Isso fez com que Jesus falasse: vós sois deuses, vós sois luzes. E o que queria dizer Jesus com relação a tudo isso? Vós sois deuses. Então reflitamos. Nós temos o nosso corpo material e temos o nosso corpo espiritual. O nosso corpo material, nós trazemos neste corpo as condições hereditárias, genéticas. Então herdamos muitas vezes dos pais determinadas condições. Mas nós somos espíritos que estamos trocando de corpo constantemente nas sucessivas reencarnações. E cada um delas absorvendo as condições hereditárias dos pais.
Mas nós temos também o nosso corpo espiritual, o nosso espírito, que foi criado uma vez só. Criado por Deus. Então, se no corpo material nós temos os fatores hereditários da matéria, no corpo espiritual nós temos uma fração de Deus em nós. Nós temos o DNA divino em nós, cujo DNA divino que está no nosso interior, cabe a nós nos conectar com ele. E Jesus disse: vós sois luzes, mas faça brilhar a vossa luz. O que ele queria dizer também? Todos nós, quando começamos a nossa jornada reencarnatória, nós já trazemos estruturado em nós o anjo que nós seremos um dia, o espírito de luz que nós seremos um dia. Todos nós, o bom, o mal, todos nós já traz dentro de si uma perfeição que se tornará um dia. Porque ao reencarnar, esse DNA divino nos projeta no nosso interior as sementes do amor, sementes de caridade, de perdão, de boa vontade, de compaixão, de tolerância. Então essas sementes que nos cabe pelas sucessivas reencarnações, fazendo com que elas vão desabrochando, que elas vão florescendo, que elas vão perfumando não somente o nosso interior, mas o nosso exterior também. Aqueles que renteiam junto conosco na nossa jornada. Fazer aparecer o eu divino que todos nós trazemos, a perfeição que já existe em nós. E daí nós também partimos por um outro exemplo que mostra tudo isso. Como na Grécia, né? O prefeito da Grécia, certa vez chama Sócrates, o filósofo, que também era escultor, para que pudesse esculpir uma estátua, para que fosse colocada no centro da praça, bem em frente à prefeitura. E ele aceitou o convite e pediu para que, enquanto trabalhasse, o seu trabalho estaria vedado ao público, só mostrando assim o resultado, né, no dia da inauguração. Então fecharam com tapumes tudo aquilo e ele ficou trabalhando por um determinado tempo. E ele recebeu então para fazer, né, a escultura, um enorme bloco de mármore, um bloco bruto, pesado, um bloco de mármore sujo, empoeirado, um mármore bruto. E aí então ele começa a trabalhar. Passado um tempo, concluída a obra, então teve a inauguração, estavam todas as autoridades, o prefeito, autoridades políticas, religiosas, a população estava na praça, todos estavam ansiosos para ver, né, aquele trabalho que ele tinha feito, aquela estátua. E quando foi descerrado aquele pano, todos ficaram assim boquiabertos, com a beleza que aquilo trazia, com a maravilha daquela escultura. E o próprio prefeito diz: mas essa maravilha que você esculpiu, como é que você pôde extrair essa maravilha dentro daquela pedra bruta de mármore que eu lhe dei? Ele falou: eu não fiz nada. A escultura já estava esculpida dentro daquela pedra. Mas para que ela aparecesse, o único trabalho que eu tive foi tirar os excessos do bloco. Fui tirando os excessos. E aquela estátua já estava lá dentro. E assim somos nós. Nós temos a perfeição. Somos como os blocos
de mármore, pesados. E trazemos essa perfeição quando nós vamos tirando os excessos desse nosso bloco espiritual, os excessos de vaidade, de mentira, de ciúmes, de orgulho, de egoísmo, de violências. Quando nós formos tirando esses excessos, vai fazer surgir a nossa imagem real. Por isso Jesus dizia: vós sois deuses, vós sois luzes, mas faça brilhar a vossa luz. Ou seja, tira os excessos que impedem que a luz apareça. Então esse reino de Deus, está dentro de nós. Se nós não nos conectarmos com esse reino, onde é um trabalho que o Evangelho nos encaminha, nós vamos percebendo o seguinte: quantas pessoas interiormente estão mal. Às vezes sente um vazio interior, sem explicação. Às vezes uma aflição, uma angústia que não sabe de onde vem. Não está bem. Às vezes se entope de remédios, paliativos, mas não está bem. E o exterior, tudo corre bem. Tem uma boa família, uma boa casa, uma boa parte financeira, um domínio político, social, mas não está bem, porque o interior não está bem. Então elas não têm domínio, muitas vezes têm domínio no mundo, mas não têm domínio sobre si próprias. Não têm domínio espiritual. Então esse não estar bem interior vai fazendo com que acabam se embriagando, se viciando, partindo para violências, matando ou matando-se. Porque o nosso interior, ele reflete o nosso exterior. Você pode estar mal, você estiver bem por dentro, por fora tudo vai estar bem. As companhias que você tem hoje, o trabalho que você exerce, as situações que você passa e o que você vivencia, tem origem no seu interior. Porque é o nosso interior que coordena o nosso exterior. Se o mundo passa por dificuldades, por guerras, por violências, por situações infelizes, é que o interior coletivo da sociedade está mal. Está vibrando numa faixa dessa. Está enfermo. Então, se nós não tivermos o céu interior, nós não teremos céu exterior. Então precisamos apagar essa fogueira interior para sossegar o corpo. Então, quando nós estamos bem interiormente, até como acontecia com Jesus, quando nós estamos bem interiormente, uma manjedoura é uma excelente maternidade. Um céu estrelado é um lar de bênçãos. Mas quando nós não estamos bem no interior, uma mansão que você pode ter, um palacete, é uma cela, é uma penitenciária. A riqueza é como que uma coroa de ferro em brasa sobre a sua cabeça. Nós estamos muito distanciados do nosso interior.
Nós estamos ainda muito focados nas coisas exteriores, nas coisas que nos encantam os olhos, nas coisas da materialidade que nos traz satisfação, mas nós damos pouca atenção ao nosso interior, essa conexão com essa fração divina que nós temos no nosso interior. Então, quantas vezes, por exemplo, quem de nós... Vamos fazer uma comparação novamente, corpo físico e espiritual. Alguém de nós vai tomar alimentação estragada? Comida envenenada? Evidentemente que não. Nós vamos procurar selecionar aquilo que nós vamos comer, aquilo que nos vai fazer bem. E tem que ser assim mesmo. Mas se nós temos todo esse cuidado para o nosso corpo material, perecível, transitório, por que nós damos comida envenenada para o nosso corpo espiritual, imortal e eterno? Porque o corpo espiritual também se enferma. Por que nós podemos dar alimentos deteriorados para o nosso corpo espiritual? Os alimentos da mágoa, do rancor, das vinganças, do ódio. Nós estamos dando constantemente esses alimentos. Claro que esse corpo vai enfermar e vai refletir no corpo físico no momento oportuno. Nós queremos embelezar o nosso corpo através de ginásticas, plásticas. Claro, nós temos que ter o maior cuidado com o nosso corpo, porque ele é o veículo onde o nosso espírito se expressa na vida. Cuidar do corpo, sim. Tudo bem as ginásticas, as plásticas, trazer um embelezamento, mas por que nós não embelezamos o corpo espiritual? Deixamos feio. Quantas vezes nós, através de uma queda, você fratura um braço, fratura uma perna, você vai deixar assim? Não vai. Você vai para o hospital, vai passar por tratamento, cirurgia talvez, tratamento, fisioterapia, para você se recuperar, para você não ter aquela dor, curar-se, solidificar a fratura. Mas por que a alma pode estar fraturada? Porque a alma também sofre quedas, as quedas morais. Quedas morais fraturam a nossa alma. E aí a nossa alma dói. E esse doer da nossa alma é aquilo que nós passamos e não sabemos o que é. Eu estou mal, eu não estou bem, eu estou tomando remédios, eu vou no psicólogo, vou no psiquiatra, eu vou não sei o quê, mas eu não sei, eu não estou bem, porque o teu espírito está gritando, olha para mim, me dê atenção, pelo amor de Deus. Você está me deixando só. Então é um fato que muitas vezes você vê uma pessoa na tua frente, pode estar muito bem postada, muito bem vestida, estar adequadamente, de uma forma para estar num determinado local. O exterior está tudo bem. E aí você olha para aquela pessoa e vê nela uma fratura na alma. E aquela pessoa não está bem. Vê uma fratura que está precisando ser solidificada. Então esse reino de Deus que Jesus nos dizia que está dentro de nós, não é simplesmente por estar dentro de nós, é que para que nós nos conectemos com esse reino, para que sejamos mais felizes, mais saudáveis, mais prósperos. E a melhor maneira de nós nos identificarmos com esse reino de Deus é pelo Evangelho, que nós possamos permitir que floresça na nossa consciência, nos renovando atitudes, sentimentos, pensamentos, ações. Quanto mais nós nos identificamos com o Evangelho, mais as dificuldades vão se diluindo, mais as nossas dores vão desaparecendo, mais o nosso interior começa a se fortalecer e ser mais feliz. Jesus era esse exemplo.
materialmente, pelo lado de fora, ele não tinha nada. Tanto que ele falava, o filho do homem, por vezes, não tem onde recostar a cabeça. Então, ele tinha dificuldades exteriores, mas o seu interior era uma conexão perfeita com Deus. Porque Jesus conectava-se plenamente com aquela DNA divino que tinha dentro dele. Que não era privilégio só dele, é de todos nós, mas cabe-nos então essa conexão para que sejamos felizes em quaisquer situações, superando as aflições. Eu só vou terminando com um pequeno exemplo, também real, muito verdadeiro, mas que reflete bem. Frederico Figner, ele era uma pessoa muito abastada e rica no Rio de Janeiro. Na época dos discos de vinil, ele era dono daquela gravadora Chantecler. E tinha no Rio inúmeras lojas, né, comércio muito grande, inúmeras lojas, uma família abastada, e ele era diretor da Federação Espírita Brasileira. E certa vez houve uma reunião da diretoria porque a casa apresentava problemas, hidráulica, elétrica, uma série de situações que requeriam uma reforma. Mas a federação se debatia com problemas financeiros. Ele falou, não se preocupem, porque eu vou construir uma sede nova. Não vou reformar, eu vou construir a nova sede da Federação Espírita Brasileira. Foi, construiu, está lá até hoje. Depois a federação imprimia suas obras através de gráficas particulares. Mas talvez movidos pela perseguição religiosa, começaram essas gráficas, na ignorância que traziam, ver o espiritismo como algo do demônio. Então não quiseram mais imprimir as obras. Então o que ele fez, o Frederico? Ele falou, eu vou construir uma gráfica. E construiu um parque gráfico lá na federação. Está lá até hoje, onde é imprimidas as obras da Federação Espírita Brasileira. E ele foi fazendo várias obras na sua vida, várias obras. Chega um momento que ele voltou ao mundo espiritual. E quando ele voltou ao mundo espiritual, lá ele reencontra os seus antigos companheiros da Federação Espírita, que tinham desencarnado também. E ele vive, né, aquele momento fraterno com aqueles amigos, aquele reencontro feliz. Mas ele percebia que os seus amigos tinham uma luminosidade bonita. E a dele era tênue, uma luzinha fraca. E ele falou, vamos aguardar, né? E foi passando o tempo, e ele percebia que os seus amigos mantinham aquela luminosidade. E ele permanecia naquela mesma luzinha tênue e fraca. E aquilo começou a mexer com ele. Então ele falou, eu vou fazer uma consulta com o Dr. Bezerra de Menezes e quero perguntar o porquê que eu estou assim, diferente de todos quase. Marca uma consulta com o Dr. Bezerra e fala, Dr. Bezerra, eu tenho aqui meus amigos que têm uma luminosidade muito bonita, mas eu reconheço neles sim valores. Foram ótimas pessoas em vida, foram bons espíritos, bons trabalhadores, eu reconheço o valor. Mas, doutor Bezerra, eu também fiz muitas coisas. Eu fiz a obra da federação, construindo a casa nova, fiz a obra das gráficas, fiz a obra assim, assim, assado. Doutor Bezerra falou, sim, sabemos que você fez tudo isso, tanto que você está num local bom aqui no mundo espiritual. Está com seus amigos. Mas e quanto à luminosidade, doutor Bezerra? Porque a deles é muito diferente da minha. Aí doutor Bezerra falou, meu filho, com relação à luminosidade, reflitamos uma coisa. Você fez inúmeras obras no mundo, mas me diga qual é a obra que você construiu dentro do teu coração. Aí caiu a ficha. Ele falou, doutor Bezerra,
eu preciso falar para os encarnados. Eu preciso alertar os encarnados para mostrar que o que vale é o que nós construímos dentro e não fora de nós. Eu preciso levar essa mensagem aos encarnados. E tomando então o pseudônimo de Irmão Jacó, e através da psicografia do Chico Xavier, traz a belíssima obra Voltei, onde ele relata tudo isso. Então, o reino dos céus, como Jesus dizia, está dentro de nós. E Emmanuel completava, sim, o reino dos céus está dentro de nós. Mas se nós aqui na Terra começarmos a viver mais fraternalmente, nós, aqui no mundo material, já começaremos a viver o reino dos céus. Então agradeço a todos vocês pela atenção, muito obrigado, e que Jesus nos abençoe a todos.